E nós não estamos aqui no Brasil ainda correndo o risco de ser mortos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Mas nós corremos diariamente o risco da covardia. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós evangélicos, por exemplo, nós ganhamos as páginas dos jornais como homofóbicos, intolerantes, o que mais? Ignorantes, o que mais? Tudo que é adjetivo ruim botaram em cima da gente. Esse é o momento que a gente tem que se posicionar. Como nós somos intolerantes? Por exemplo, nós somos vítimas de intolerância religiosa no Brasil faz tempo, desde que nós chegamos. Dificilmente um órgão de imprensa nos trata a nós evangélicos com o respeito que se deve. Nós sempre somos achincalhados. Eu acho interessante ver uma manchete de um jornal. Evangélico mata criança não sei o que atropelada. Não aparece no jornal, palmeirense atropela criança e mata. Não, palmeirense atropela outras coisas também. Mas, não aparece no jornal, espírita assalta banco. Mas aparece, evangélico assalta banco. Um cara que assalta banco não é evangélico, é assaltante. Então é interessante, nós somos alvos de preconceito. Agora, homofóbicos, a gente tem que se posicionar também. Discutir essa questão de homofobia hoje no Brasil está difícil. Muito difícil. Se você tem Facebook, Twitter, eu estou quase desistindo dessa porcariada toda. Mas é um jeito da gente se comunicar, né? Mas se você vê Twitter e Facebook, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou o casamento igualitário de pessoas do mesmo sexo, é um negócio impressionante. O pessoal tudo com arco-íris no avatar. Apoio, rejeição, crítica, festividade, gente soltando foguete, gente chorando. É uma confusão. O que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez foi o seguinte: antigamente, cada estado, dos 50 estados norte-americanos, cada estado poderia escolher se faria casamento de pessoas do mesmo sexo ou não. Agora que a Suprema Corte aprovou, todos os estados estão obrigados a fazer. Nenhum deles pode se recusar a fazer, porque já é uma questão constitucional. E nós aqui no Brasil, como é que funciona para a gente? Como é que funciona para a gente? Como é que funciona para a gente quando nós pensamos sobre essa realidade do movimento e da militância LGBT? Viram a celeuma que deu na parada gay com aquela transexual que desfilou na cruz? Que confusão que deu aquilo. Como nós nos posicionamos? Como nós vamos nos posicionar quando homossexualidade não é uma coisa que está do lado de fora das portas das igrejas e muito menos do lado de fora das nossas casas? Nós pastores convivemos com isso. Porque há homossexuais que estão de bem com a sua homossexualidade. Eles não pedem ajuda para pastores. Eles não precisam. Eles julgam que não precisam, eles estão em paz. Mas há homossexuais que não estão em paz com a sua homossexualidade. Eles sofrem e eles pedem ajuda para os pastores. E há os familiares dos homossexuais que sofrem com eles ou por causa deles e pedem ajuda para os pastores e para as igrejas. Há os homossexuais que frequentam a IBAB e há os homossexuais que não passam perto de uma igreja evangélica. Isso não é um problema da sociedade, é um problema nosso, é de todos nós, das nossas famílias, das nossas igrejas. E como é que a gente se posiciona? Como é que a gente diz assim, olha, eu sou favorável a que sejam reconhecidos os direitos civis dos homossexuais? Direitos civis, cidadania.
Mas eu não sou favorável a fazer casamento de homossexuais na igreja. Aqui é expressão e opção religiosa. Cidadania é uma condição. Eu nasci brasileiro, sou brasileiro, minha certidão de nascimento é brasileiro, minha carteira de identidade sou brasileiro, minha nacionalidade brasileiro e não vou mudar. Sou brasileiro. Condição. Não escolhi ser brasileiro. Eu poderia escolher ter outra nacionalidade, mas a nacionalidade brasileira eu não escolhi. Eu nasci aqui, sou brasileiro. Agora, eu escolhi ser cristão evangélico. Isso aqui é escolha. Eu não posso impor sobre quem não tem escolha as escolhas que eu fiz. Eu não posso impor sobre o cidadão as escolhas que são religiosas. Porque aquele cidadão não é obrigado a ter a mesma religião que eu tenho. E, portanto, não é obrigado a ter a mesma convicção religiosa que eu tenho, a mesma ética religiosa que eu tenho, o mesmo padrão de comportamento que eu tenho. Então, eu reconheço os direitos civis dos cidadãos brasileiros que são homossexuais. E eu gostaria demais de encontrar na Bíblia Sagrada respaldo e fundamento para fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja. Mas ainda não encontrei. E eu estou vendo que vai chegar o dia em que eu vou ter que ter coragem de que a legislação brasileira vai me obrigar a fazer, e eu vou dizer, não vou fazer, porque ferem as minhas convicções religiosas. Estado é Estado, igreja é igreja, não vamos misturar as coisas. Mas sabe o que eu temo mais? O dia em que eu, porventura, descubra na Bíblia uma fundamentação para abençoar pessoas do mesmo sexo num casamento na igreja. Aí eu vou ter que ter coragem para assumir isso. Vai ser complicado. Quando eu me recusar, vai ser complicado, porque vão dizer que eu sou homofóbico, coxinha, intolerante, seja lá o que for. E quando eu aceitar, vão dizer que eu sou liberal, que eu neguei a fé, estou traindo o evangelho. Só que a questão não é homossexualidade. A questão é coragem. Estou falando sobre coragem. Estou dando um exemplo de um tema que a gente vai precisar ter muita coragem para tratar dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja. Houve um tempo em que os maconheiros, por exemplo, eram os caras do lado de fora da igreja. Houve um tempo. Aliás, eu não sei se houve, pelo menos houve um tempo em que era assim que se pensava. Os maconheiros estão lá fora. Os adúlteros estão lá fora. Os violentos que praticam violência doméstica estão lá fora. Dentro da IBAB não tem nenhum que pratica violência doméstica. Abuso de criança dentro de casa, lá fora, na comunidade religiosa não está. Há muito tempo, eu e Silvia fomos chamados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que dizia o seguinte: estamos com um problema com as comunidades religiosas evangélicas. Por quê? Vocês são um grupo de risco de AIDS. Como assim? Eu falei, porque lá vocês partem do princípio que ninguém pula cerca e, portanto, vocês não esclarecem às igrejas de vocês que precisa tomar cuidado quando pula cerca. Aí o pessoal pula cerca descuidado. E nós estamos com um problema, como é que nós vamos falar isso? Aí eu já pensei comigo, eu, garoto propaganda da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dizendo, querido irmão evangélico, se você porventura for pular a cerca, use camisinha. Porque... Mas sabe o que isso? A gente ri, mas é interessante.
As coisas, nós não estamos imaginando que acontecem aqui dentro. Sim, acontecem. E como nós nos posicionamos em relação a isso? Mas principalmente não é como nós nos posicionamos em relação a isso. É como nós nos relacionamos como pessoas na comunidade cristã. Fazer debate sobre é certo, não é certo, é pecado, não é pecado, é cortina de fumaça. Porque o verdadeiro debate mesmo é o meu filho, o meu irmão, o meu amigo, que, por exemplo, é homossexual. Como é que ele está se sentindo exatamente agora nesse auditório ou me ouvindo ao vivo pela internet? Porque é isso que importa para nós. Debate sobre redução de maioridade penal. Não vamos tratar isso na igreja, que é um tema polêmico. Então nós vamos tratar o que na igreja? Vamos discutir circuncisão e incircuncisão em Gálatas. É legal. É que nem aquele pastor que foi pregar e o pastor falou para ele assim, olha, por favor, não pregue sobre cigarro, que tem um pessoal aqui que pita. Também não fale sobre álcool, que tem um pessoal aqui que enche a cara. Eu queria pedir para você não falar nada assim sobre jogo, porque tem um pessoal aqui que vai duro mesmo na mesa do pôquer. E também, eu vou falar sobre o quê? Falar mal de judeu, não tem nenhum aqui mesmo. É um me engana que eu gosto. E nós não podemos mais fingir que as coisas não estão acontecendo na nossa sociedade. Dos temas que afetam muito o meu coração, a questão da homossexualidade é a maior. Porque é ali onde reside um sofrimento que é muito difícil de a gente pastorear e acolher nas nossas comunidades. Agora, o fato é, uma igreja, ela não pode ser covarde, lavar as mãos, se omitir, fingir que não está vendo, varrer para debaixo do tapete. A igreja tem que ser fiel, tem que ter coragem para assumir o que crê, porque crê, e se posicionar na sociedade, como uma voz que precisa ser ouvida na sociedade, mas não vai impor-se sobre a sociedade, ela vai se posicionar na sociedade, em testemunho de Jesus e do Evangelho do Reino de Deus.